Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende da hora que estejam a ouvir. Finalmente, vamos falar um pouco sobre o kit de emergência familiar e vamos falar sobre a forma como ele deve ser operacionalizado, preparado. E quando falamos em kit, às vezes pensamos numa mochila, às vezes pensamos numa caixa, às vezes pensamos nas mais diversas formas. E é um pouco isso que eu vos trago aqui para explicar alguns detalhes do kit de emergência e daquilo que nós temos que ter sempre presentes. Vamos imaginar, por exemplo, uma coisa que nós ouvimos, que é ter um apito. As pessoas veem nos kits de emergência que devem ter um apito. Um apito de emergência tem esta utilidade. Se nós estivermos numa situação em que houve um sismo, por exemplo, e ficarmos subterrados, o apito significa que a gente pode, com um pouco esforço físico, basta que consigamos soprar e que no meio dos escombros ou à noite haja um som estridente que é ouvido pelas equipas de socorro. É para isso que serve o apito. Este, por acaso, que há à venda em muitas lojas de desporto, já é um apito que traz uma pequena bússola e também um termómetro de temperatura. Podemos ter aqui uma coisa improvisada para nunca o perdermos, para ele ficar preso ao corpo, porque numa situação de emergência, às vezes sabemos que temos que ter o apito, mas não sabemos exatamente para que é que ele serve. Então, se eu fiquei debaixo dos escombros, se às vezes estou ferido, posso já não estar na mesma condição física, posso inclusive estar a desfalecer, este objeto pode-me salvar a vida por conseguir, pura e simplesmente, soprar e fazer este som. Depois, vamos olhar aqui para várias bolsas. Eu posso ter um kit de emergência no meu carro. Tenho uma pequena bolsa deste tamanho que me acompanha em todas as viagens, em que tenho uma pequena bolsa de primeiros socorros, em que tenho uma manta térmica e tenho mais alguns objetos. Mas o tamanho é este, ou seja, é uma coisa super simples. Posso pôr uma pequena garrafa de água e isto é o kit de emergência. Nós nesta rúbrica falamos nesta sequência. Mais importante do que o kit é o plano, mais importante do que o plano é o treino. Então, eu posso ter este kit, mas este kit faz parte do meu plano de emergência familiar. E o meu plano de emergência familiar serve em qualquer altura da minha vida, seja estando na minha casa, no meu carro ou no meu local de trabalho. Se eu olhar para aqui, por exemplo, tenho uma mochila um pouco maior, que pode ser, por exemplo, uma mochila que está no meu local de trabalho. A mesma coisa, uma garrafa de água, uma lanterna, carregadores ou powerbanks, uma bolsa de primeiros socorros e posso ter também aqui alguma roupa, uma toalha para tomar banho e alguns géneros alimentares. É uma bolsa relativamente fácil de carregar, com mais aspectos, por exemplo, para colocar a água e fácil de colocar nas costas. Existem mochilas que às vezes nós, quando compramos, temos que ter atenção a alguns detalhes, nomeadamente aqui em relação à regulação das costas e principalmente eu gosto de recomendar uma coisa que é a seguinte: para além destes arneses, estas mochilas, muitas delas têm estas presilhas para poder ser mais confortáveis de transportar. Eu, ao fazer este movimento, estou a retirar peso das minhas costas. E se for uma mochila muito carregada, como vocês podem ver, ela tem aqui apoio lombar para não suar e fica muito mais confortável a utilização desta mochila. E esta sim pode ser uma para ter no meu local de trabalho ou também no meu veículo, conforme seja a situação. Existem várias formas de guardar os nossos géneros e nós temos que adequar isso ao nosso agregado familiar. Por exemplo, no meu veículo anda sempre esta garrafa que leva 2 litros de água, ok? Está lá fixa, já serviu para fazer uma emergência, deixar uma garrafa de água e serve para uma reserva de água mais de reserva. Depois, temos aqui por último, para terminar, aquilo que nós consideramos os nossos géneros alimentares. Ok, isto pode ser uma boa solução para nós termos aqui uma caixa de esferovite em que colocamos aqui alguns géneros alimentares, coisas que
duram bastante. Tenho aqui algumas garrafas de água, tenho aqui algumas latas de atum, tenho aqui umas bolachas, tenho aqui uns frutos secos, portanto tenho aqui alimentações que já estão prontas a utilizar. E não se esqueçam que o referencial deve ser sempre este, ou seja, tenho que ter coisas prontas para quantas horas? No mínimo 72 horas. Estamos a falar de 3 dias de operação. 3 dias em que eu tenho que me manter autónomo com água, comida e um abrigo para poder sobreviver. Depois, se nós olharmos aqui para a nossa panóplia, que a câmera não vai alcançar agora, eu vou ter que puxar as coisas para aqui. Posso ter uma corda grande para montar uma tenda, posso e devo ter roupa e agasalho para poder montar um abrigo, neste caso roupa impermeável. Posso ter uma mochila de maiores dimensões, que também existem, com uma parte térmica para conservar alimentos e na parte de cima conservar roupa e alguns mantimentos. E depois posso e devo ter material de primeiros socorros. Posso ter uma pequena bolsinha, como vos mostrei há pouco, para trazer no meu kit do carro. Posso ter uma bolsa destas, que é uma bolsa individual, que também serve para ter aqui algum material, como tesouras, máscaras de reanimação e algum material de life saving. E depois posso e devo ter também aqui, tenho por exemplo aqui para prestar socorro a uma vítima, um pequeno aparelho para ver como é que está o oxigênio e a pulsação da pessoa. E portanto todas estas coisas que eu tenho que ter servem não só para a minha família, mas servem também para poder apoiar a comunidade. Em relação a estes kits de primeiros socorros, pensem sempre desta forma. Se nós olharmos, eu posso ter outras alternativas, por exemplo, em relação a guardar a água. Eu posso ter uma garrafa numa coisa térmica, portanto numa embalagem térmica, para conservar água fresca durante algum tempo. Eu posso ter, por exemplo, uma mochila de primeiros socorros um pouco mais elaborada e com mais material. Esta já é uma mochila com alguns cuidados para quem faz pré-hospitalar, que servirá, obviamente, para mim, enquanto cidadão, de poder apoiar a minha comunidade, de poder apoiar outros vizinhos ou para apoiar o meu bairro. Portanto, nós devemos e podemos partilhar recursos. Se eu tenho uma garagem de um vizinho que tem mais mantimentos, ou se ele tem um restaurante ou uma padaria, ele pode nos fornecer alimentos, e quem perceber de primeiros socorros pode fornecer algum apoio médico. Não esquecer das reservas de roupa e calçado. Por exemplo, eu trago no meu kit um calçado apropriado para uma situação de catástrofe, ou seja, de poder utilizar aqui a mudança do calçado, algumas meias de reserva, para que vocês possam poder tomar um banho, trocar de roupa e aguentar-se durante alguns dias. Para terminar, uma coisa extremamente importante, que é podermos sobreviver nas 24 horas do dia. E estou a falar do quê? De iluminação. Portanto, sempre pilhas de alguma capacidade. Por exemplo, posso ter ferramentas destas ou destas, em que tenho, por exemplo, esta que é uma iluminação com baterias colocadas, portanto pilhas, e posso ter um sistema destes que me permite ligar ao isqueiro do meu carro. Então, se eu tiver este tipo de energia, enquanto tiver a bateria do meu carro, posso e devo ter a energia disponível. Não esquecer que o carro pode e deve ser sempre uma salvaguarda e um ponto de abrigo. Não esquecer que devemos ter nos nossos kits, é primordial, os nossos rádios, que podem ser rádios a pilhas para escutar rádio, ou também para escutarmos a possibilidade de comunicar tipo walkie-talkie. Portanto, estes rádios podem ser rádios de comunicação, podem ser rádios walkie-talkies. Já sabe, mais importante que o kit é o plano, mais importante que o kit é o plano, mais importante que o plano é o treino. E não esqueça, um dia faz a diferença.